Pessoal, meu nome é Lucas. Eu sou Arthur e hoje apresentaremos sobre Max Weber. O grupo que é composto além da gente é composto por Laila, Igor, Ramon e Eric. Falaremos sobre Max Weber, como já foi dito, onde fala sobre ação social. E entrevistamos o professor Alberto Leal, que ele explicou Pelos sociólogos Karl Marx e Émile Durkheim, buscava entender as mudanças advindas do processo de revolução industrial. Weber acreditava que as motivações das ações dos indivíduos em seu convívio diário eram os principais fatores para os rumos do processo de mudança social. Partindo desse princípio, Weber elaborou o conceito de ação social. Seria qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social possui um sentido determinado por um autor. Weber, então, elaborou 4 tipos de ações sociais. A primeira delas seria a ação racional com relações afins. A outra seria a ação racional com relação a valores. As últimas seriam a ação afetiva e a ação tradicional. Então vamos agora para a entrevista com o professor Alberto Leal. Olá galera, hoje vamos entrevistar o professor Alberto Leal, professor de Sociologia do campus IFBA, Salvador. Vamos entrar com perguntas sobre a teoria de Weber e questionar um pouquinho sobre esse assunto. Professor, prazer. Muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Aí eu queria iniciar a entrevista hoje com uma pergunta: qual é a concepção de Estado na teoria de Weber? Então, antes de buscar responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer o grupo pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Agradecer ao professor Wagner Vinhas também pela oportunidade de estar dialogando com os seus estudantes e com ele, né, porque ele vai analisar o trabalho. Sobre a questão da concepção do Estado em Weber, a gente tem que partir do pressuposto que o Weber entende que o Estado racional weberiano ele é uma comunidade humana, certo? Que pretende ter o monopólio do uso da força física em um determinado território. Então essas são as características centrais do Estado racional moderno weberiano. Então, comunidade humana, o monopólio do uso da força física e a questão do território. Professor, qual é a relação entre dominação e Estado? Antes da gente tratar da questão dessa relação que Ítalo, né? Davi, perguntou, é importante a gente entender que na teoria weberiana a gente tem alguns tipos. Primeiro entender o que é a dominação, que é a probabilidade, né, de encontrar a obediência. Entender também o significado de poder, que é a probabilidade de impor a vontade. Então, o Weber vai dizer que o poder é um conceito amorfo. Ele só tem sentido associado à noção de dominação, que é a probabilidade de encontrar a obediência. No caso da dominação e da relação com o Estado, a gente tem que entender os tipos puros de dominação. Provavelmente vocês devem ter visto, né? Dominação racional legal, dominação carismática, dominação tradicional. No caso da relação Estado-dominação em weberiano, que a gente vai tratar aqui, principalmente, é a dominação racional legal. Por quê? Você precisa de um corpo de funcionários. E essa dominação também está baseada a partir de quê? De leis, de regras que os indivíduos devem seguir, a partir de uma determinada estrutura. Então, por exemplo, pensando aqui na sociedade contemporânea, a gente tem o judiciário, que ele é o responsável, né, pela a questão das leis, de garantir o cumprimento das leis. Então, quando a gente trabalha essa questão da dominação, a que predomina na nossa sociedade é a dominação racional legal. Qual a relação entre burocracia e Estado? Então vamos lá. Como eu falei na questão anterior, eu citei a necessidade do Estado, no caso da dominação racional legal, de ter um corpo de funcionários para desenvolver determinadas atividades. Então, geralmente a gente pensa a ideia de burocracia como a questão de excesso de documentos, né?
A burocracia, na verdade, se a gente for pensar no Estado racional moderno, ela tem como um dos objetivos organizar o funcionamento do Estado e da sociedade. Então, nesse momento de organização, você distribui as funções a partir do que? Funcionários ou servidores, no caso aqui do Brasil, vamos pensar os servidores públicos, especializados em cada área para realizar a atividade. Então, a burocracia é essencial para o funcionamento da sociedade, de acordo com o Weber. Então, a gente não pode partir daquela noção do senso comum que a burocracia simplesmente é papel, é papelada, é um conjunto de papéis que atrapalham a vida. Na verdade, o sentido de burocracia para Weber é um sentido de organização do funcionamento da sociedade. Porque a gente precisa minimamente de ter instituições, no caso aí o Estado como instituição social, e suas representações, seus órgãos, para justamente a gente possa viver em sociedade. Imagine se a gente não tivesse aqui, por exemplo, na escola, uma mínima organização. Como é que a gente poderia ter as aulas, as atividades? Então precisa de um calendário, precisa de pessoas preparadas. Imagine uma aula de sociologia, como acontece, infelizmente, com um professor de filosofia, ou vice-versa. Então a burocracia tem essa função, para mim, no sentido de organização da sociedade. De acordo com Weber, a política compreende qualquer tipo de liderança. Qual a sua opinião acerca disso? Então é interessante a gente tratar novamente da questão do poder, que é a probabilidade de impor a vontade. Essa imposição da vontade está associada à questão da dominação, que a gente tratou. Então, essa questão do poder e da liderança a gente pode tratar a partir de algumas perspectivas. Por exemplo. No caso da dominação racional legal, o poder ele se exerce e a liderança se exerce, por exemplo, a partir de uma determinada formalidade. Então, aqui, quem é a principal liderança do campo, se a gente for ver? É o professor Albertino Nascimento. Ele foi eleito, certo? Então ele é nosso diretor e ele é líder não por uma questão carismática, mas por uma questão racional legal. Houve uma eleição, a maioria escolheu e ele exerce essa liderança, então formal. Você também pode ter uma questão do poder e da liderança a partir da dominação carismática, certo? A pessoa ela não tem nenhuma lei que coloque ela como autoridade, mas ela tem um reconhecimento social, ela tem um carisma, ela tem um elemento, vamos pensar assim, entre aspas, sobrenatural, que leva vocês, por exemplo, a me reconhecerem como um líder. E também tem uma espécie da dominação e do poder tradicional. Então você tem a liderança, por exemplo, do pai com o filho, desse reconhecimento, dessa autoridade. Então, essa questão do poder político, liderança, você também pode trabalhar com a ideia da autoridade e da legitimidade. E essa legitimidade se dá de diferentes formas, como eu falei. A questão do racional legal, carismática e tradicional. Concluindo a concepção de Estado de Weber, acredita-se que o Estado nada mais é do que a comunidade humana com o monopólio da força em um determinado território. Isso seria o foco principal do que ele quer passar. Dentre a dominação e o Estado, contra a dominação, ela está relacionada ao poder, que é onde ocorre a obediência. E ver que ele usa a dominação racional legal, a qual ela exige, né, que tenha as leis, as regras e que o indivíduo deve seguir. Concluindo sobre a burocracia, porque muitas pessoas pensam, né, que burocracia é aquela quantidade de papéis e tal, papeladas que tem que preencher, mas Weber ele fala que não é isso. Burocracia tem um sinônimo de organização. Ou seja, uma instituição dessa como o IFBA tem que ter uma burocracia, ou seja, um tipo de organização. Os professores têm que ter uma burocracia, ou seja, uma organização. Assim, a sociedade vai conseguir viver melhor com a burocracia, ou seja, a organização. Então é isso que ele conclui com o seu estudo.